Ai, que gostoso, que alegria estar aqui com vocês. É um privilégio para mim. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de verdade. A minha oração é para que Deus realmente fale conosco através da palavra dele e que ele me use apesar de mim. A Tainá foi muito generosa. Bom, eu sou Alice, sou casada com o Leandro já há quase 7 anos. A gente morou aqui na Praia Grande a vida inteira, aqui no Tô de Bastos, inclusive, mas há quase 3 anos a gente mora em São José dos Campos. Graças a Deus deu tempo de chegar, a gente viajou para cá hoje, pegamos um trânsito, vim clamando, mas deu tudo certo, a gente chegou em cima do horário. E eu estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada. Hoje é um evento especial, porque amanhã é comemorado o Dia Internacional das Mulheres. E desde que a Tainá falou comigo, o texto de Provérbios 31 ficou muito no meu coração, né? Então eu compartilhei com ela, elas aprovaram. Então eu vou pedir para que você abra a Bíblia em Provérbios 31. Nós faremos a leitura do versículo 10 ao versículo 31. Então, enquanto você abre, o livro de Provérbios é um livro de sabedoria, maiormente escrito pelo rei Salomão, mas esse capítulo 31, ele foi escrito pelo rei Lemuel. O versículo 1 do capítulo 31 diz assim: palavras do rei Lemuel, de Massá, as quais sua mãe lhe ensinou. Então, esse capítulo 31, ele tem 2 poemas. O primeiro poema é do versículo 2 ao versículo 9, que é sobre um nobre rei. E do versículo 10 até o 31, que é o que a gente vai ler, fala sobre uma mulher virtuosa. Eu vou fazer a leitura aqui na minha Bíblia, vocês podem acompanhar, acredito que é a mesma versão. Então, vamos lá. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração de seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e a adquire. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Vou convidar vocês a orar mais uma vez. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome. Muito obrigada, Pai, por esse dia. A tua palavra foi lida, Pai. Mas o Senhor sabe que eu não tenho nada para oferecer. É a tua palavra e o teu espírito que podem alimentar a nossa alma e saciar a nossa sede. Por favor, Deus, fale conosco. O Senhor tenha misericórdia de mim e me use, Pai, apesar de mim. Nos dê também corações férteis, em nome de Jesus. Amém. Bom, que descrição é essa? Que texto, né? Quando a gente lê esse texto, a gente fica, uau, que mulher é essa? Será que ela existe? O texto começa falando que ela é rara. O autor fala assim, quem a achará? É como assim, onde que se encontra uma mulher dessa? Ela é preciosa, ela tem muitas virtudes. O versículo 11 fala que o marido dela confia nela. E ele confia de coração. Ele confia e ele não perde por confiar, ele só ganha por confiar.
texto também dá várias descrições de que ela é uma mulher trabalhadora. Ela é habilidosa. A descrição de que ela entende de tecelagem, ela entende de negociação, ela é fornecedora de roupas de linhos, então ela fabrica as roupas e ela vende aos comerciantes. Ela é investidora. O texto também fala que, com a renda do trabalho dela, ela investe numa vinha para multiplicar esse dinheiro. Há várias menções no texto de que ela é uma mulher forte. O versículo 25 fala que força e dignidade são seus vestidos. É como se a gente olhasse para essa mulher e o que a gente visse fosse força e dignidade. Um outro termo que também é usado é que de bom grado ela trabalha com as mãos, ela não trabalha de qualquer jeito. No versículo 17, fala que ela cinge os lombos de força e fortalece os braços. Cingir os lombos é um termo usado assim, na época eles usavam vestes muito longas, né, muito próximas a túnicas. Então, quando o homem ia para a guerra, ele precisava cingir os lombos, que é amarrar a túnica, a roupa dele, para ele ter mais mobilidade. E há várias menções no decorrer da Bíblia de cingir os lombos. E, de maneira indireta, essa ideia assim, ele está pronto para a guerra. Então, essa mulher está pronta para o trabalho duro, para o trabalho árduo. Ela é trabalhadora. O texto também fala que ela é generosa. No versículo 20, fala que ela abre mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Ela não faz só pelos da casa dela. Ela faz por aqueles que não podem retribuir o bem. Uma característica bem perceptível no texto é que a casa dela é prioridade. Então, apesar dela ter servas, no versículo 15, fala que ela é a primeira a se levantar, ainda é noite, e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa. Versículo 21 também fala de que, no tocante à sua casa, ela não teme a neve, ela não teme porque o marido e os filhos têm cobertas e agasalhos. Então, provavelmente, enquanto ainda era verão, ela já vinha se preparando, então ela não teme a neve, porque ela está pronta. Versículo 27 também fala que ela atende ao bom andamento da casa, ela não come pão da preguiça. Então, as coisas debaixo da administração dela ali funcionam por causa da diligência e por causa da organização. Ela é bondosa. No versículo 12, fala que ela faz bem ao marido, meninas, todos os dias. Ela não faz bem ao marido só de vez em quando, só quando ela está afim. Ela faz todos os dias. No versículo 26, fala que a instrução da bondade está na sua língua. Então, ela só não é boa, ela instrui as pessoas a fazerem o bem, ela leva as pessoas ao bem. No fim também desse texto, a gente também pode perceber que é o marido e os filhos. Eles falam... levantam-se os seus filhos e lhe chamam de tosa, o seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. É muito fácil as pessoas que nos veem só de vez em quando nos elogiarem, né? As pessoas que nos veem aqui na igreja, que nos veem sempre sorrindo, sempre alegres. Mas o que as pessoas que moram com a gente, que convivem com a gente, pensam sobre nós? As pessoas que nos veem nos nossos dias maus, nas nossas reações inesperadas, quando essas pessoas nos veem sem máscaras. Então, o que o marido e os filhos dizem sobre nós podem ser bons parâmetros para nós sabermos como nós realmente estamos, quem nós realmente somos. Essa mulher, ela não é boazinha só para ser vista. Ela é boa dentro de casa, no dia a dia. É por isso que o marido e os filhos que a elogiam. Existem muitas outras virtudes que a gente pode perceber ao ler esse texto. Sempre que eu leio, eu me sinto desafiada numa área diferente. Mas eu disse lá no começo de que a gente leria do capítulo 10 ao capítulo 31, do versículo 10 ao versículo 31, mas que eu gostaria de destacar aqui uma virtude. E se você ler o convite, você sabe qual que é a virtude do contentamento. E a gente vai ler lá o versículo 25, principalmente a parte B. Então, a força e a dignidade são os seus vestidos. Quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Eu pedi a ajuda do meu marido para ele dar uma olhada no hebraico para mim. E, no texto original, ele usa realmente um verbo como rir ou sorrir. E a tradução NVI, ela traduz esse versículo da seguinte forma: reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. E eu amo essa versão desse versículo. É claro que as duas traduções elas têm o mesmo significado. É essa imagem de uma mulher que está olhando para o futuro e ela sorri, porque ela não tem preocupações.
O assunto do contentamento cristão, ele é um assunto muito vasto, muito profundo, e eu queria muito encorajar você a estudar sobre isso, a orar sobre isso, a estudar, procurar versículos na Bíblia que falam sobre isso. E eu gostaria de definir o contentamento da seguinte forma: contentamento é a disposição de coração de se deleitar no cuidado bondoso, sábio e soberano de Deus. Contentar-se em Deus e no plano dele para nós é confiar completamente a nossa vida nas mãos de um Deus que é bom. E o que é contentamento na prática? Sim, entendi a definição. E o que é contentamento na prática? É olhar para as circunstâncias da minha vida, sejam elas quais forem, e entender e poder sorrir e estar contente, porque eu sei que elas fazem parte de um plano soberano de Deus, um plano de me fazer bem e não mal, e ainda que eu não entenda, o Senhor entende e Ele sabe o que é melhor. Só nos é possível sorrir diante do futuro se a nossa confiança e a nossa esperança não estiverem nas nossas habilidades, no nosso marido, no dinheiro que a gente tem, na nossa profissão, porque essas coisas podem falhar, por mais seguras que elas pareçam. A gente vai falhar, os nossos maridos vão falhar, ainda que eles não queiram, os dias tristes vão chegar, o inverno chega na nossa vida, mas há somente uma pessoa que nunca falha, que nunca falta e que está sempre no controle de absolutamente tudo na nossa vida. É por isso que a gente pode confiar. Essa noite eu queria muito te encorajar a crer nesse Deus que tem a sua vida na palma das mãos. João 10, 28 e 29 fala que das mãos dele ninguém te tira. Se você está em Cristo, ninguém tira você das mãos do Senhor. Nesse Dia Internacional das Mulheres, saiba que Deus fez você de modo maravilhosamente assombroso, como está lá no Salmo 139. Deus criou você da maneira que você é, para a glória dele. Deus te deu muitas funções que são diferentes dos homens. Deus te chama a ser diligente, a ser forte como essa mulher, a ser piedosa, generosa, bondosa, trabalhadora, digna, habilidosa, e tanto mais que a gente pode aprender com ela. Mas há algo mais importante que Deus quer para você como mulher. Deus quer o seu completo deleite nele. Deus quer ser a sua confiança. Deus quer ser a sua esperança. Até porque não existe outra esperança segura. Nosso Deus quer que você olhe para o futuro sem medo, irmã, com coragem, sorrindo. Não porque você não terá dias maus, a Bíblia fala que os dias maus vão chegar. Mas porque, independente de como forem os seus dias, Deus estará com você. Qual que é o maior mandamento? Jesus respondeu essa pergunta. Amarás, pois, o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É isso que Deus quer para nós. É possível olhar para o futuro e sorrir por causa dele, por causa de Deus. Deus garante ser a nossa companhia mesmo quando as pessoas falharem conosco, mesmo quando a gente se sentir sozinha. O Senhor promete ser a nossa força, mesmo quando a gente se sentir fraca. E quando a gente pecar, o Senhor promete perdão. Para aquelas que estão em Cristo, o Senhor promete a promessa mais linda, que é uma eternidade ao lado dele. E se você não está em Cristo, hoje é uma boa noite. Não tenha medo do futuro. Independente do que o futuro significar, saiba de uma coisa. O Senhor estará conosco e Ele é tudo o que a gente precisa. Desde o jardim, desde Gênesis 3, Satanás nos tenta com a mentira de que a gente precisa de mais do que Deus nos dá. Eva tinha todas as árvores do jardim. E a gente não está falando de qualquer árvore. A gente está falando das árvores do jardim do Éden, do paraíso. E ainda não foi suficiente. Se nós não estivermos contentes no Senhor, nada será suficiente. Eva não se contentou com a vontade de Deus. Ela quis decidir, ela quis ser Deus, ela se encantou com essa ideia. Por causa do seu descontentamento, ela acabou perdendo a deliciosa oportunidade de viver na presença de Deus. E será que muitas vezes a gente também não cai nessa armadilha? Para o descontente, irmã, sempre falta um pouquinho, né? Assim, eu não preciso de muito, eu só preciso de um pouquinho. Eu queria ganhar um pouquinho mais, aí vai estar tudo bem, né? Eu queria um pouquinho mais de descanso, aí vai estar tudo certo. Eu queria filhos um pouquinho mais fáceis, eu queria um marido um pouquinho mais romântico. É só um pouquinho.
É só um pouquinho que me falta. E a gente sabe que não é mais um pouquinho, porque quando chega um pouquinho, a gente quer mais um pouquinho. É sempre falta um pouquinho, né? Nada é suficiente. Deus usa essa mentira de que falta algo desde o jardim, não caiamos mais nela. Ao contrário do nosso inimigo, o que Deus nos diz? 1 Tessalonicenses 5,8 diz: em tudo dai graças. Essa verdade é como uma bomba na teologia da prosperidade. Ela nos leva aos pés do Senhor, ao invés de nos levar para as coisas que Deus pode nos dar. O Senhor é mais precioso do que tudo que Ele pode nos dar. A confiança em Deus é uma área que, infelizmente, a confiança, o contentamento é uma área que muitas vezes pode haver um abismo muito grande. Todo mundo já ouviu que precisa confiar em Deus. A gente sabe, a gente ouve isso o tempo todo, a gente fala isso o tempo todo, a gente fala, eu confio em Deus. Mas quando algumas coisas e algumas circunstâncias acontecem na nossa vida, a gente percebe que tem esse abismo entre a teoria e a prática. Eu, sobre isso, fiquei pensando em algumas ilustrações e eu queria contar para as irmãs assim, um testemunho bem pequenininho, prometo que vou ser rápida, mas é porque ele tem muito a ver com esse momento aqui hoje. Quando a Tainá falou comigo a primeira vez, e eu comecei a orar por isso, sempre vinha na minha mente Provérbios 31, principalmente versículo 25, parte B. Ela sorri diante do futuro, que eu tinha decorado na versão NVI. E agora, em janeiro, a gente fechou o tema, eu estava super feliz, porque era uma área, era um assunto que Deus já estava tratando muito no meu coração, o Senhor estava falando muito comigo, e é muito bom quando a gente fala sobre algo que a gente está vivendo. Mas não foi suficiente para Deus, irmãs. Uns 3 dias depois da nossa conversa, eu cheguei em casa e meu marido vem com a notícia: perdi o emprego. Gente, eu fiquei desesperada. A gente foi pego totalmente de surpresa, né? Era um trabalho aparentemente estável, ele nunca tinha tido um feedback negativo, ele batia todas as metas. Como que acontece isso? Por quê? E aí, a gente sabe que Deus está no controle de tudo, a gente fala, Deus, por que o Senhor permitiu isso? O Senhor não está vendo? Mês que vem eu faço como? E eu fiquei muito triste. E eu percebi que a minha teoria e a minha prática, elas não estavam combinando muito bem. E cada vez que eu estudava a Bíblia e que eu fazia devocional, e eu fazia devocional chorando, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? O Senhor sempre me trazia à memória um versículo. E qual que era? Ela sorri diante do futuro. E eu falava assim, Deus, como que eu vou sorrir diante do futuro? Eu estou com medo. E era comigo que Deus queria usar esse texto. Era como se Deus estivesse dizendo assim, você não vai ensinar sobre isso? Então viva. Né? E eu vou dizer que é muito mais fácil ensinar do que viver. Muito mais. Eu via meu marido em paz, assim, foi algo milagroso mesmo. Ele desfrutava de muita paz. E ele sempre dizia algo assim, olha, eu não sei o que Deus está fazendo, eu não sei por que Deus está fazendo isso, mas Ele está fazendo. Eu perdi o sono assim, umas 4, 5 noites. E ele dormia como ninguém, assim, desfrutava de paz mesmo. E eu entendi que eu precisava colocar em prática a teoria que eu tinha. Eu precisava confiar em Deus e descansar nele, porque era isso que eu dizia. E aí a gente decidiu fazer o seguinte, então vamos fazer a nossa parte. Eu estava trabalhando, vamos continuar trabalhando, ele manda currículo e a gente vai ter paz e acabou. A gente tem um Deus que cuida da gente e ele não perdeu o controle da nossa vida. E assim, para resumir, né, com menos de um mês assim, que meu marido ficou sem trabalho, o Senhor deu literalmente um emprego novo para ele, assim, muito além das nossas orações, muito além mesmo. E eu não digo só de maneira material, mas uma coisa que a gente sempre orava era que Deus desse oportunidades para ele servir mais a igreja, discipular mais pessoas. O antigo trabalho impedia muito isso, né? E o Senhor fez muito além do que a gente pedia, muito além. E hoje é uma área que a gente está constrangido diante de Deus. Isso aconteceu agora, né? Eu falei com as meninas em janeiro, foi tudo agora. Enfim, essa é uma história que a gente consegue perceber o início, né? Uma coisa difícil que aconteceu. Meu marido perdeu o emprego. Aquela parte do meio que fica tudo nebuloso. Quando aconteceu, a gente não sabia que as coisas resolveriam em um mês. A gente ficou naquela angústia, assim, o que vai ser semana que vem? O que vai ser mês que vem? Né? Aquele período que a gente precisa crer pela fé, mesmo sem ver. E aí, nessa história, a gente pode perceber também Deus respondendo a oração. Né? Foi muito mais rápido do que a gente imaginava.
Mas existem áreas da nossa vida em que a gente ainda está no período do meio, que a gente não está entendendo o que Deus está fazendo, e que Deus nos chama a confiar. Na minha vida, uma das áreas que é assim é o fato de eu não ter filhos, né? Eu falei para vocês que eu estou há 7 anos casada. E já há alguns anos a gente tenta ter filhos e o Senhor não nos dá. É como se a gente ouvisse Deus falando assim mensalmente, não. E o mês seguinte, não. Ai, nesse mês vai. Não. Só que Deus tem usado esse período para nos ensinar tanto, tanto. Tem nos ensinado a confiar nele, tem nos ensinado que ele é suficiente. Ele é o único que não pode faltar. E ainda que Deus não nos dê filhos, porque Deus não prometeu filhos a todas as mulheres, ainda que Deus não nos dê filho, a graça dele é suficiente na nossa vida. E eu tenho paz nisso, e é pura graça do Senhor. É pura graça do Senhor. Eu sei que o que ele faz é melhor para mim, né? E essa é uma área que Deus tem me chamado ao contentamento, porque a vontade de Deus não é como a minha, ela é diferente. E muitos dias é muito difícil. E eu não sei em que fase você está, né? Se é como a primeira história, o primeiro testemunho que eu contei, né? Deus ouviu a nossa oração e a resposta foi o que eu queria. Ou com uma segunda parte, ainda está tentando entender o que Deus está fazendo. Mas, independente da situação, o Senhor nos chama a confiar nele, na bondade dele. E que hoje não seja mais um dia, como eu disse, que a gente ouve sobre contentamento, a gente ouve sobre confiança, mas que hoje realmente você decida sair daqui. Ou ainda, fale, Deus, eu não consigo, me ajuda a olhar para o futuro e sorrir. Não porque eu sou ingênua quanto ao futuro, mas porque eu sei que o Senhor vai estar lá. Me ajuda a me contentar com a tua presença. Eu gostaria também de deixar uma palavra de cautela com relação a isso, é que contentamento não é uma passividade ou uma inércia. Jesus, quando ele está indo para a cruz, ele fala o seguinte, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, não deixe de sonhar, não deixe de orar ao Senhor. A Bíblia é cheia de instrução sobre isso. Peça ao Senhor, mas que o final da sua oração sempre seja, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque a gente pode confiar que a vontade dele é melhor, ainda que a gente não entenda isso. Então, diga, Senhor, no meu caso, Senhor, me dá filhos, eu oro por isso. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Senhor, me dá um trabalho melhor. Senhor, me cura. Que não seja feita a tua vontade, a minha vontade, mas a tua. E essas orações de falar para o Senhor, seja feita a tua vontade, quando a gente quer muito algo, elas vão exigir muita fé da nossa parte. Elas são orações muitas vezes difíceis de serem feitas. Eu gostaria de deixar também aqui 2 verdades que têm me ajudado a viver contente, a procurar sorrir diante do futuro, muitas vezes quando as circunstâncias são de chorar. A primeira é que Deus sempre promete estar com você. Deus sempre promete estar comigo. Eu vou abrir aqui, se você não puder abrir, tudo bem, eu vou ler. É Hebreus 13, versículo 5. Hebreus 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. O versículo 6 diz o seguinte, assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Você pode estar contente com aquilo que Deus deu para você, sejam bens, sejam circunstâncias, sejam falta de bens, porque Ele garante que Ele vai estar com você. E a gente sabe, o Senhor é tudo que a gente precisa. O Deus que provê, o Deus que cuida do seu povo, Ele não te deixará sozinha quando você precisar. O avarento, a Bíblia fala aqui, né, nesse texto que a gente leu, não seja a vossa vida sem avareza. O avarento é aquele que guarda tudo o que ele pode, porque ele tem medo do que vai vir, ele tem medo do futuro. E a resposta o Senhor dá. Está no próprio versículo. Eu estarei com você. Você pode deixar de ser avarento porque eu estarei com você. Sou eu que garanto o seu futuro. E quando aqueles pensamentos ansiosos chegarem, sabe, aquele assim, e se isso acontecer? E se
aquilo acontecer. Geralmente, pensamentos ansiosos sempre vêm com esse e se antes, né? A gente pode crer que Deus estará do nosso lado, cuidando e garantindo que a gente tenha tudo o que a gente precisa. Não o que a gente acha que precisa, mas Deus vai nos dar tudo o que a gente precisa. E se a gente não tiver algo, é porque a gente não precisa daquilo. O segundo versículo que eu queria ler com vocês está em Romanos 8, 28 e 29. Acho que eu deixei aqui. Vocês são rápidos, hein? Tá lá. Romanos 8, 28 e 29 diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Todas as coisas que acontecem na nossa vida, todas, e eu quero que você dê nome às suas coisas aí, né? Não seja genérico, todas as coisas que acontecem na minha vida. Na minha, foi o desemprego, há um tempo atrás, é o fato de eu não ter filhos, as coisas boas que acontecem na minha vida, e são muitas, o Senhor é muito generoso, todas as coisas fazem parte do plano soberano, sábio e amoroso de Deus. Ele não é só soberano, ele é sempre sábio e sempre amoroso. Não há nada pequeno demais na nossa vida. Pequeno, que a gente acha, não, o Senhor não liga para isso. Não há nada pequeno demais. E também não há nada grande demais. Aquela circunstância que você fala, não, aqui não tem jeito. Não há nada grande demais para escapar disso, né? Do plano de Deus. Deus ele está nos assemelhando a Cristo. Versículo 29 mostra esse propósito. O Senhor está nos assemelhando a Cristo. E Ele vai usar todas as circunstâncias da nossa vida para isso, com esse objetivo. As circunstâncias favoráveis ou não, elas são oportunidades de Deus trabalhar no nosso coração, de Deus revelar mais sobre Ele, de Deus revelar mais quem nós somos. São oportunidades de Deus nos desprender do mundo e levar o nosso coração para Ele, para amá-lo. Lembra do que eu falei, o primeiro mandamento? Amarás o teu Deus de todo o teu coração. Não tem espaço para outra coisa, é de todo o coração, é de toda a alma. É de todo o entendimento, é tudo o que você é. Eu gostaria de encorajar você, mais uma vez, a ter essa mulher que a gente leu aqui, tão virtuosa, tão exemplar, a ter ela realmente como um exemplo. Estude sobre ela, aprenda sobre ela, ensine as suas filhas, ensine as mulheres que você discipula. Mas, principalmente, não se esqueça do que é mais importante, o motor que nos faz viver vidas realmente relevantes, que é colocarmos Deus no centro da nossa vida, no centro das nossas emoções, das nossas motivações. É darmos a Deus tudo o que nós somos. É isso que vai fazer a gente viver vidas realmente relevantes. Se nós, irmãs, amarmos a Deus e a vontade dEle para a nossa vida, nós podemos, como essa mulher, olhar para o futuro e sorrir. E além da gente ter certeza de que todas as coisas aqui ocorrem para o nosso bem, para nos assemelhar a Cristo, a promessa da vida eterna, de que a gente vai morar com o Senhor para a eternidade. É isso que nos dá esperança. Lá não vai ter choro, lá não vai ter medo. A gente vai viver desfrutando da presença do Senhor. E isso é tudo que a gente tem que almejar. O que são as coisas aqui? Então, eu queria encorajar você a olhar para todas as características que a gente aprendeu aqui com essa mulher, mas aprender a ser contente no Senhor. Assim como eu muitas vezes tive que pregar para mim, né? Sorria para o futuro porque o Senhor está lá. É a gente pregar para nós mesmas, de que o Senhor basta. E que a gente não caia mais nas mentiras do inimigo, né? Que sempre tem algo no nosso ouvido, assim, falta isso, falta aquilo. Não. A gente já tem tudo que a gente precisa para ser contente. E esse tudo é Jesus, né? É a graça dele na nossa vida. Eu queria orar para terminar. Muito obrigada pela paciência de vocês. Procurei ser breve, mas espero que Deus tenha falado no seu coração como Deus
falou comigo. Senhor, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra. Eu te agradeço pela vida de cada irmã que está aqui. Que delícia de lugar, que bom cada abraço. Que o Senhor nos dê, ó Deus, um restinho de noite delicioso como tem sido até aqui. Muito obrigada por cada louvor que nos lembrou, ó Deus, da Tua grandiosidade, do quanto a gente precisa louvar o Senhor, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é grande, o Senhor é digno do nosso louvor. Pai, grava a Tua palavra no nosso coração, que o Teu Espírito nos lembre, Deus, das Tuas verdades. Nos ajuda, Pai, contra as tentações do nosso inimigo. E nos ajuda, Senhor, de coração, a sermos contentes no Senhor. Nos ajuda a enxergar, ó Deus, o quanto o Senhor é precioso, o quanto é possível estar alegre, mesmo quando as circunstâncias não são perfeitas. Que o Senhor, Deus, nos ajude a entender aquilo que está escrito na Tua palavra, de que o Senhor nos guarda, de que o Senhor é a nossa rocha, de que o Senhor é o Deus que provê, que cuida. Nos ajuda, Pai. Eu te agradeço por isso, Senhor, e eu louvo o nome do Senhor, e a minha oração é feita em nome de Jesus. Amém.